Bom, pessoal, aqui quem fala é o professor Cacildo Souza. Nós estamos para começar a nossa segunda aula de revisão para o Enem 2020 com língua portuguesa, que faz parte da prova de linguagens do Enem 2020. Na primeira aula nós demos ênfase à linguagem não verbal, linguagem verbal e linguagem mista. Hoje nós veremos a parte de compreensão e interpretação. Também veremos algumas questões relacionadas a variações linguísticas e também questões relacionadas a funções da linguagem. Nós esperamos que vocês tenham uma ótima aula, um aproveitamento muito bom daqueles conteúdos que serão trabalhados. E vamos para as nossas questões. Primeira questão que remete à variação linguística. Variação linguística é o aspecto pelo qual uma língua é abordada sob os diversos ângulos. Então você tem a linguagem formal, linguagem informal, linguagem técnica, você tem gírias. Então são as variantes que uma língua apresenta, ainda mais uma língua de um país continental como o Brasil. Essa primeira questão aqui se vale de uma obra nacionalmente conhecida, que é a Olha Eu Aqui de Novo, canção gravada por Luiz Gonzaga. Essa canção composta por Antônio de Barros, a sua letra, né? Luiz Gonzaga fez a parte musical. E você tem aí alguns elementos que exploram a variação linguística. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar, que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu estou aqui com alegria. A letra ainda continuaria, mas para efeitos da questão, esse é o fragmento escolhido para ser explorado. Se vocês observarem, há aí alguns elementos de variação linguística. Considerando também que nós somos nordestinos, nós teríamos até uma possibilidade maior de perceber esses elementos. O que é que a questão quer do candidato? O que é que se desejava explorar aqui? A variação linguística de modo geral, mas especificamente que variante? Então, o enunciado nos traz: a letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos no repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é. Então, você tem que perceber aqui qual é a variante específica que se quer explorar. Falar popular regional. Então você tem fala, então a oposição entre fala e escrita. Você tem que essa fala é popular, ou seja, se opõe à norma culta, e além disso é regional. Nós temos como variante o regionalismo, ou a variação geográfica. Então, falar popular regional é o que especifica a variante que se quer identificar. O que é que caracteriza esse falar popular regional? É a frase, isso é um desaforo, da alternativa A. Diz que eu estou aqui com a alegria, da alternativa B. Vou mostrar para esses cabras. Vai, chama Maria, chama Luzia. Ou vem cá, morena linda, vestida de chita. Todas as frases apresentam variantes, mas você tem que ir naquilo que é o comando do enunciado. E o comando do enunciado é falar popular regional. Nós temos aqui vários falares populares, mas regional, aí você tem a especificação, regional. Então eu tenho o falar popular do sul, do sudeste, do centro-oeste. Então eu vou aqui, esse falar popular do nordeste, onde é que está representado na letra. Então você vai perceber que isso é um desaforo, não é falar popular regional. Isso poderia ser dito em qualquer região do país. Diz que eu estou aqui com alegria. O tô é variante popular, mas não é regional. Mas quando eu digo vou mostrar para esses cabras, para esses também não é regional.
é popular. Mas quando eu falo cabras, cabras aqui está como sinônimo de homens. Vou mostrar para esses homens. Numa linguagem mais popular hoje, mais moderna, as pessoas dizem esses caras. Então, esse cabra, de cabra macho, que é comum se ouvir no Nordeste, é o que marca o regionalismo. O tou, o desaforo nem é variante, o preces, o vai chama, vem cá morena, são falares populares, mas não exatamente regionais. Então a resposta aqui é a alternativa C. Vou mostrar para esses cabras singularizam a característica do falar popular regional, especificamente do Nordeste, tão bem traduzido aí na canção gravada por Luiz Gonzaga e composta por Antônio de Barros. Questão número 2. Questão número 2 exige capacidade de compreensão, capacidade de interpretação e conhecimento gramatical. Por quê? Porque vai existir um elemento gramatical explorado aí. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Olhem aqui o mas. O mas significa dizer que existe uma oposição. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Você tem um início aí com uma conotação negativa de preguiça. Depois você tem o mas. O mas vai quebrar essa expectativa da negatividade, porque indica oposição. Se eu começo com algo negativo, em tese, com o mas eu terminarei com algo positivo. Mas uma mãe é uma mãe. Então, quando eu digo que preguiça é a mãe de todos os vícios, o termo mãe aí foi usado de modo pejorativo quando se junta a locução adjetiva de todos os vícios. No momento seguinte, uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, passa-se a expressar o sentido real de mãe. Então, num primeiro momento, a mãe de todos os vícios, você tem uma figuração de sentido, e no segundo momento você tem o termo mãe com o seu sentido original. E isso quebra a expectativa. Se a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas eu tenho que respeitar essa mãe, significa dizer que isso é uma justificativa para eu ficar na preguiça. E aí você junta o elemento verbal com o elemento não verbal, que é o menino sentado na cadeira, né, em gesto aí, em posição de preguiça, de sono, de relaxamento. Então esse mas aí quebra toda a expectativa. Nós vamos ver como ele é importante agora no enunciado. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para efeito de humor está indicado pelo. Então vamos com calma aqui. Recurso morfossintático. Morfologia, sintaxe. Então eu já sei que não é um elemento qualquer, é um elemento da gramática. Por isso que eu fiz alusão ao mas, que é um elemento, uma conjunção, uma classe de palavras, né, que tem a finalidade de juntar orações, de conectar orações dentro de um período. Então, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor, o efeito de humor aí você pode extrair do quê? Que a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, temos que respeitá-la, pronto. Então o efeito do humor está aí, nessa quebra de expectativa. E essa quebra de expectativa é causada exatamente pelo conectivo mas, a conjunção adversativa. Então a resposta é letra A. Por que nós já fomos direto para a resposta? Porque primeiro que é a letra A, segundo que nós já exploramos o mas no próprio texto, no balãozinho, né, da charge antes, para que vocês entendam que ele quebra a expectativa e isso gera humor. Então, o uso de uma conjunção adversativa que orienta a quebra de expectativa ao final. Essa seria a resposta. A letra B não teria sentido, que é o uso de conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito. Conjunção aditiva, a relação é de adição, o próprio nome indica. Retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Pelo contrário, mãe aí está com ambiguidade. A ambiguidade é duplo sentido. Tem um mãe de todos os vícios e tem um mãe no seu sentido original.
Utilização da forma pronominal lá, aqui totalmente fora de cogitação. E repetição da forma verbal é, que reforça a relação de adição. O termo é, forma verbal do verbo ser, não reforça a relação de adição. Então vocês percebem nas primeiras questões que há de se ter uma atenção muito grande para o enunciado, mas principalmente ter conhecimento sobre os conteúdos exigidos nessas mesmas questões. Primeira questão, nós tivemos lá variação linguística, e a segunda questão agora, exatamente, compreensão e interpretação, mas utilizando-se de elementos gramaticais para que essa compreensão e essa interpretação sejam adequadamente feitas. Na questão número 3, nós também temos aí compreensão e interpretação, mais interpretação. Se vocês observarem, mesmo nas questões de compreensão e interpretação, mesmo que não sejam questões exatamente de sentido denotativo, sentido conotativo, de linguagem verbal, linguagem não verbal, nós sempre temos linguagem não verbal em 60% dessas questões. É a charge, é a tirinha, é uma fotografia, é um banner, é um pôster, um cartaz. Isso é inerente à prova do Enem, por isso que você tem que ficar atento. Aqui nós temos uma tirinha que diz aí que aborda o mundo moderno em que se vive, o mundo virtual, e você tem alguns elementos para serem explorados. No mundo conectado não há preconceitos, não há ignorância e não há covardia. Abaixo de cada uma dessas frases, o que é que vocês percebem aí? No mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Então não há preconceitos. Mas existe um padrão, né? Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. Abaixo de não há ignorância. Se vocês observarem, abaixo das frases, nós temos representação de atitudes contrárias a essas frases. Então, esse contrário vai definir a resposta. E não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. Então, se em todas essas frases, abaixo delas, você tem atitudes representadas nos personagens, contrárias ao que se diz, e isso feito de maneira proposital, significa dizer o quê? Que existe uma intenção por trás. Vamos confrontar a tirinha, eu disse charge, mas está mais para tirinha, com as alternativas. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude. Lembre-se, os procedimentos para se argumentar, as estratégias argumentativas são diversos. Então, eu posso expressar meu argumento por meio de uma crítica, por meio de uma atitude resignada, por meio de uma atitude agressiva, por meio de uma atitude alienada. Evidentemente que algumas dessas atitudes são ideais, são viáveis, e outras não. Então, esse posicionamento aí em relação ao uso social da tecnologia para fins de interação e informação, a atitude utilizada para construir a tirinha, como é? É crítica? É resignada? É indignada? É agressiva ou é alienada? Se eu digo, voltando aqui, que no mundo conectado não há preconceitos e coloco logo abaixo, sou alto, louro e sincero, você já percebe qual é a intenção. Isso é uma ironia. Não há ignorância. Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. Isso é ironia. Não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. Então, existe ironia nos três momentos aí. Além de conhecimento, é necessário percepção. Evidentemente que a maioria dos estudantes tem conhecimento sobre esses elementos, mas precisa, além disso, ter percepção para o que está sendo solicitado. A resposta aqui, bem simples, letra A, é uma atitude crítica expressa pelas ironias, porque, de fato, isso nos leva a refletir
como as redes sociais são utilizadas. As pessoas não as utilizam muitas vezes de modo sincero, não se assumem do jeito que são e passam uma outra imagem por essas redes sociais. Resposta da número 3, letra A. Percebem que é preciso ter muita atenção além do conhecimento? Se você tem o conhecimento, mas não percebe que é aquele conhecimento que está sendo solicitado no momento da questão, você pode errar mesmo sabendo. Então, ler com atenção o enunciado, compreendê-lo, interpretá-lo, é a primeira atitude a ser realizada antes mesmo de você analisar as alternativas. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 é compreensão. Não chega nem a ser interpretação, porque você entendeu superficialmente o texto, responde tranquilamente a questão. As alternativas estão bem simples nesse sentido. Então, a perda de massa muscular é comum com a idade, porém, é na faixa dos 60 anos que ela se torna clinicamente perceptível e suas consequências começam a incomodar no dia a dia. Quando simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Esse processo tem nome: sarcopenia. Essa condição ocasiona a perda da força e qualidade dos músculos e tem um impacto significante na saúde. Apenas esse textinho. Então, esse é o texto de uma questão que você não pode errar, tanto pelo tamanho do texto, tanto pela maneira, pela linguagem simples empregada no mesmo texto, e também porque vai se tratar de uma questão de compreensão. Você tem que entender apenas superficialmente para conseguir resolvê-la. O que diz o enunciado? A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com U ou A: hidroginástica, alongamento, musculação, corrida e dança. Eu digo que é uma questão de compreensão, mas se você for a rigor, mas a informação não está explícita. Não está explícita, mas na hora que eu digo que a perda de massa muscular é comum e isso acaba interferindo em coisas simples do dia a dia, se é perda de massa muscular que gera sarcopenia, dentre as atividades que estão aqui como opções, qual é aquela que vai resolver o problema, ou pelo menos amenizá-lo? Musculação, claro. Se é perda de massa muscular, você vai retardar essa perda de massa muscular com exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos serão alcançados com a musculação. Não quer dizer que seja exclusivamente musculação, mas para resultados mais rápidos, é isso que você vai ter. Então, aqui, resposta, letra C, musculação, e eu acho que ficou bem clara essa resposta, tendo em vista que o texto não é tão complexo, ok? Vamos para mais uma questão? Questão número 5 tem a ver com linguagem verbal e linguagem não verbal, mas vai além disso também. Você tem aí os elementos visuais, né? Xícara com café, o açúcar próximo e a colher. E você tem a parte de elementos verbais, são os enunciados verbais. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Então, seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? Faz-se uma pergunta. Vem-se a resposta em seguida. O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Então, o que é que se quer aí? Vocês percebem que a fonte é o meu Facebook do Ministério da Saúde. É importante, é fundamental analisar as fontes para que você compreenda de modo adequado os textos. Se você tem conhecimento sobre a fonte, isso
auxiliará no processo de busca da resposta. Porque se eu sei que é do Ministério da Saúde, eu sei que é uma campanha. É um texto que objetiva atingir, alcançar pessoas para que elas incorporem aquela ideia. A ideia de, neste caso, consumir menos açúcar. E, de novo, nós temos aí a linguagem não verbal, mas nós temos também as funções da linguagem empregadas, no caso aí a função conativa ou apelativa. Se vocês observarem, muitas questões giram em torno de vários conteúdos. Então, a utilização de determinadas variedades linguísticas, que é outro conteúdo que está presente na questão, em campanhas educativas, tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Então, além da variação linguística, você tem a função de atingir esse público, então isso é a função conativa ou apelativa da linguagem. Mas no caso desse texto, a estratégia utilizada para atingir esse público-alvo, a estratégia de persuasão, qual é? Letra A, discurso formal da língua portuguesa. Letra B, registro padrão próprio da língua escrita. Seleção lexical restrita à esfera da medicina. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Então vamos observar o seguinte. Primeiro, é uma campanha do Ministério da Saúde. Toda campanha publicitária, sendo institucional, oficial, do governo ou comercial, tem por objetivo atingir o máximo de pessoas. Para atingir o máximo de pessoas, você não vai conseguir com o discurso formal da língua portuguesa. O registro padrão próprio da língua escrita, quase a mesma coisa. Letras A e B são basicamente as mesmas coisas, você descarta as duas. Seleção lexical restrita à esfera da medicina. Como é que eu vou atingir cada vez mais gente se eu vou usar um vocabulário da medicina que é restrito aos médicos? Muita coisa na medicina é restrita aos médicos. Nem outros profissionais da saúde às vezes dominam. Então não seria viável. A linguagem publicitária não vai fazer uso desse tipo de atitude. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária também não, porque não é um texto que fala de linguagem publicitária. Seria função metalinguística da linguagem, né? Até fica parecendo até que é redundante. Metalinguística, função referencial da linguagem, função metalinguística da linguagem. Fica meio repetitivo, mas é um termo utilizável. E você tem como sobra a letra E, uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Se eu quero atingir mais pessoas, eu devo utilizar a linguagem de modo mais simples, de modo mais, vamos dizer, abrangente. Então, a linguagem popular. A linguagem popular, muitas vezes, é empregada dentro da oralidade. É mais na oralidade do que na linguagem escrita. Então, se você observar, quando você tem assim, está difícil largar, esse largar é linguagem popular, linguagem oral. Você vai largar o açúcar? Normalmente a pessoa não escreve dessa maneira. O ideal é ir se acostumando, esse gerundismo, essa ideia de continuidade, de lentidão. O ideal é ir se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. Então, são marcas aí típicas da oralidade. Por eliminação, você chegaria tranquilamente a essa resposta. Então, é uma questão aí também simples de se resolver. Quando nós falamos que as questões são simples, não quer dizer que são questões desprezíveis. Nenhuma questão no Enem o é. Mas vocês sabem que existe a teoria de resposta ao item. Questões fáceis, médias e difíceis. Essa é uma questão que eu considero fácil. Mas o fácil para quem conhece o conteúdo, para quem está se preparando. Vamos para mais uma questão para que nós possamos consolidar essa preparação. Vamos lá? Questão número 6. Dúvida é o título do texto. Já é uma questão mais de interpretação e que exige também noção de variação linguística. Você tem que conhecer variação linguística, mas para entender que é de variação linguística, você tem que ter noção de compreensão e interpretação.
é o que predomina na prova de linguagens do Enem. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou à frente do carro. Um dos compadres falou: passou um largato ali. O outro perguntou: lagarto ou largato? O primeiro respondeu: não sei não, o bicho passou muito rápido. Interessante, né? É uma piada, é um gênero piada. A própria fonte indica piadas coloridas. Não sei se é largato ou lagarto, porque ele passou muito rápido. O que será que se quer aqui? Na piada, então eu já tenho que entender que mais um conteúdo está aí, que é gênero textual. Se é gênero piada, a minha expectativa é diferente daquela que seria para um texto, por exemplo, argumentativo, que você vai fazer no dia do Enem. Então, cada gênero tem suas particularidades. A piada tem a sua particularidade. Então, na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens. A piada em si, ela é formada a partir da quebra de uma expectativa. Na piada, você sempre espera uma coisa e acaba acontecendo outra. E isso acontece aqui. E essa quebra da expectativa que produz esse efeito de humor ocorre de que modo? Ocorre porque um dos personagens, letra A, reconhece a espécie do animal avistado, tem dúvidas sobre a pronúncia do nome do réptil, desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta, constata o fato de um bicho cruzar à frente do carro, ou apresenta 2 possibilidades de sentido para a mesma palavra. Muito simples também. O que acontece? Quando um dos compadres pergunta se era lagarto ou largato, ele quis tirar uma dúvida sobre como se pronuncia a palavra. Se você observar, lagartixa vem de lagarto, mas é muito comum as pessoas trocarem, dizer largato. É muito comum essa troca. E isso acontece com outras palavras também. Quando você chama supérfluo de supérfluo, o contrário, né? Supérfluo é que é o certo. Muita gente chama supérfluo. Então, esse vício de linguagem acontece demais. A palavra correta é lagarto, como a palavra correta é supérfluo, como a palavra correta é satisfeito, e muita gente erra. Então, o que se queria aqui era abordar a pronúncia da palavra. Mas quando o primeiro diz, não sei, o bicho passou muito rápido, ele desconsidera essa dúvida, né? Ou seja, ele desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta. Portanto, aqui, tranquilamente, resposta letra C. Mais uma alternativa C na revisão de hoje. Vocês estão entendendo, pessoal? Observem que cada questão tem a sua particularidade, ainda que se possa repetir conteúdo. Eu posso ter 3 questões de variações linguísticas, mas cada questão com o seu modo próprio de cobrar o conteúdo. Às vezes o conteúdo vem cobrado de modo explícito e às vezes de modo implícito. E você, candidato, tem que ter essa habilidade, tem que ter essa percepção no momento da prova. Resposta da número 6, letra C. Vamos para a última questão dessa revisão de hoje. 7ª questão. 7ª questão também vai exigir capacidade de compreensão, mas você vai ter que considerar que se trata de uma tirinha também, e esses gêneros como tirinha e charge exigem um posicionamento crítico muito interessante do candidato. É preciso ter uma visão de mundo bem abrangente para poder compreender as intenções do autor e, consequentemente, a mensagem contida nesses gêneros. Ideologia e internet. 1. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet?
está pela hora da morte. Se vocês observarem aí, o que está sendo tratado aí? Está sendo tratado aí é a compra de informação. Você era blogueiro da oposição, agora já mudou, por quê? Porque eu sou profissional, ou seja, em outras palavras, eu atendo a quem me pagar mais. Então não se trata de ideologia, não se trata de coerência e não se trata de opinião própria. É a opinião fabricada de acordo com os interesses financeiros. E vocês sabem que isso abrange para uma outra discussão, até sociológica, muitas vezes, e que está presente na prova do Enem, que é preciso ter essa ideia, essa concepção macro, de entender que o texto não para no texto, o texto tem um significado de acordo com o mundo real, infelizmente, né? Nesse caso. Então o texto representa aquilo que se passa, ele informa aquilo que está acontecendo no dia a dia. 2, novas oportunidades, meme eu cobro X, textão eu cobro Y, então tudo é comercial, assim como o preço da opinião na internet. O preço da opinião é a coisa mais gritante e chocante. O que será que se quer do candidato nessa questão? A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha, então você já sabe que é uma crítica, mas você já deveria saber que tirinha e charge tem essa abordagem crítica. Então, a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo então o que é que se critica no processo? É a criação de memes? É a ampliação da blogosfera? É a supremacia das ideias cibernéticas? É a comercialização de pontos de vista ou banalização do comércio eletrônico? É muito simples. O último quadro da tirinha, você viu o preço da opinião na internet? Aqui, ó. Preço da opinião na internet. Então, preço aqui e opinião acabam apontando para quê? Para comercialização de pontos de vista. Quando o personagem diz que coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional, era blogueiro da oposição e não é mais, meme o cara cobra X, textão cobra Y, no terceiro caso, a opinião da internet está pela hora da morte. Então, a comercialização dos pontos de vista é a principal consequência dos novos paradigmas sociais que são criticados aí na tirinha. Então, se vocês observarem, mesmo quando você acha que a questão é apenas de interpretação, de compreensão, é apenas de um conteúdo específico de linguagens, entenda que um texto abrange, um texto representa, expressa e traduz aquilo que acontece ao nosso redor. Então, é preciso ter uma visão muito ampla para que você não consiga, não queira que o texto fique restrito às questões linguísticas. Portanto, resposta da questão número 7, letra D. E por hoje nós encerramos mais uma revisão com 7 questões. Na primeira revisão nós fizemos 8 questões. O professor Cacildo Souza agradece a atenção e espera que vocês aproveitem esses conteúdos trabalhados nas questões, que vocês revisem, que vocês voltem e que encontrem outras fontes complementares, porque você vai precisar na ocasião do Enem. Um grande abraço e até nossa próxima revisão de linguagens e redação.